Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Embalagem em Pauta, um local para a gente discutir um pouquinho sobre inovação, sustentabilidade e o futuro das embalagens. Eu sou Matheus Castro, coordenador de marketing aqui na BASF da área de dispersões, resinas e aditivos, e a ideia é mesmo provocar. Você já pensou um pouco sobre como as embalagens fazem parte do seu dia a dia? Como que ela deixou de ser simplesmente um meio de transporte de mercadorias ou algo que garante ali as características dos produtos que vamos consumir em nossas casas, como que isso se conecta hoje com a experiência de vida, experiência, o nosso estilo de vida. Então, o nosso papo hoje, a gente vai querer discutir um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui hoje com a Luciana Pellegrino, presidente executiva da Abre, para discutir um pouquinho com a gente sobre essas tendências. Seja bem-vinda, Luciana. Fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência no mercado de embalagem e também como que é o papel da Abre, a Associação Brasileira de Embalagem, nesse contexto. Tá ótimo, Matheus. Obrigada pelo convite, a BASF por estar aqui hoje. Realmente muito importante a gente ter essa oportunidade de conversar e trocar um pouco de conhecimento e trazer essa perspectiva de toda a indústria de embalagens. Então, a ABRE, a Associação Brasileira de Embalagem, é uma entidade já há 58 anos em atividade, então muito madura, muito bem estabelecida, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento da indústria brasileira de embalagens e, principalmente, conectando toda essa cadeia produtiva. Porque a gente fala de embalagem, a gente pensa só naquela embalagem final mesmo, que está entregando um produto para o consumidor, que está caracterizando aquele produto. Mas tem muitas cadeias produtivas por trás, a da matéria-prima, então, a própria matéria-prima de fabricação da embalagem, indústrias que trazem o insumo para viabilizar a fabricação dessa embalagem, como a BASF, para trazer a performance num processo de fabricação. O próprio setor de design, que idealiza essa embalagem, como que ela vai ser apresentada para o consumidor. As marcas, as empresas que fabricam os produtos, que precisam entender qual que é a embalagem que melhor protege meu produto, que conserva, como que traz usabilidade. E, sem dúvida nenhuma, conectando com essa performance da embalagem no varejo, como que ela é exposta, como ela apresenta o produto, com o consumidor, no seu uso. E depois, no fim da vida, como que a gente pode trazer essa embalagem de volta para ser reciclada, para ser de novo reaproveitada. Então, a a Brasileira de Embalagem, a ABRE, tem esse papel de conectar todos esses elos para a gente integrar esse desenvolvimento da embalagem, pensando nela como um todo, atendendo a toda a cadeia de consumo. Ah, é muito legal isso que você traz pra gente, Luciana, porque hoje em dia, com colaboração, a gente consegue fazer as coisas mais rápido e ser mais efetivo, né, nessa transformação. Aí, quando a gente pensa em transformação, a gente vê que a embalagem, ela vem evoluindo, né? No começo, ela tinha um papel fundamental ali na proteção dos produtos, garantia aí um transporte eficiente também, e hoje em dia ela está muito conectada mesmo com essa experiência de consumo, a conexão, muitas vezes, das marcas com o consumidor final, né? O que o consumidor final vai ver é a embalagem da marca É, ali na gôndola ou, é. e ter essa experiência em si. Como que você vê essa mudança de consumo nessa tendência em si? Como que a embalagem saiu aí desse ponto de garantir simplesmente transporte, performance e característica dos produtos para hoje ser esse elo que você comentou de conexão entre as marcas e o consumidor final? A embalagem, ela evolui junto com a sociedade. Então, ela vai acompanhando essa evolução da sociedade, muitas vezes até liderando, trazendo um novo comportamento de consumo. E é super interessante quando você viaja, por exemplo, para uma região diferente. Quando você visita o supermercado daquela região e você olha as embalagens, você tem toda uma tradução, um retrato em vários aspectos sobre aquela sociedade. Pode ser o nível de desenvolvimento econômico, então embalagens mais sofisticadas ou menos sofisticadas. Pode ser sobre uma questão demográfica, então você percebe quantidades menores, uma sociedade talvez de pessoas que vivam sozinhas ou até famílias menores, ou quantidades maiores, então para famílias maiores. Então é muito interessante como a embalagem ela evolui com a própria sociedade, e isso aconteceu, por exemplo, já há muitos anos, onde a gente teve, primeiro, um crescimento populacional muito exponencial. Tem um dado que é super interessante, que a gente, não se atenta, é que em 1950 tinham pouquinho mais de 2 bilhões de pessoas na Terra.
Hoje, 75 anos depois, gente, é muito pouco, 75 anos depois, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Nossa. Então, o crescimento populacional nesses últimos anos, ele foi exponencial. E com isso também o mercado se desenvolveu muito. O próprio mercado para atender as pessoas, entendendo de uma forma mais individualizada a necessidade de cada pessoa. Aqui no Brasil, o que a gente viu como uma evolução do mercado é que mais ou menos até a década de 90 era um mercado mais fechado. A gente tinha algumas empresas, algumas marcas, então aquelas marcas que já atendiam o mercado como um todo, tinham um volume muito grande de produção, porque eram poucas opções. E aí, nos anos 90 a gente passou tanto por uma abertura do mercado brasileiro, como também por um controle da inflação. Um novo plano econômico que trouxe esse controle, que sem dúvida nenhuma potencializou a capacidade de consumo da população brasileira. Então, a partir disso, o que a gente foi vendo foi um grande crescimento do mercado de consumo no Brasil, uma diversificação de produtos, querendo atender de uma forma cada vez mais customizada, individual, os consumidores. E com isso veio esse olhar, sim, diferente para a embalagem. Então, não apenas conservando o produto, protegendo e viabilizando a distribuição do produto, mas sim olhando qual que é esse público-alvo, qual que é a ocasião de consumo, como que eu posso trazer uma conveniência, uma usabilidade. Então, por exemplo, nesse período a gente começou a ter outros eletrodomésticos, como por exemplo o micro-ondas. Uhum. Então, como que a embalagem passa a conversar com esse micro-ondas e viabilizar uma forma diferenciada de preparo do produto, de consumo desse produto, então um produto para consumo imediato? Ou mesmo, por exemplo, a própria dinâmica da urbanização, que trouxe uma concentração populacional nos centros urbanos, então uma vida muito mais atribulada no centro urbano, muitas pessoas dependendo de um transporte público mais atribulado, uma jornada dupla, tripla da sociedade, né? Eu estudo, eu trabalho, eu vou para aqui, eu vou para lá. Então, como que a embalagem, por exemplo, permitiu um consumo em movimento de produtos? Então, uma nova categoria de produtos com portabilidade, com a facilidade de levar e com a facilidade de consumir onde quer que a pessoa estivesse. Então, não precisando mais preparar o produto, não precisando de nenhum artefato para abrir aquele produto, já tendo a conveniência daquele consumo imediato, por exemplo. Então, foram soluções que foram evoluindo para atender a sociedade, uma melhor performance, sim, essa experiência no consumo. Você usar o produto até o final, então um creme que se escorre, sim, daquela bisnaga até o final para não ficar dentro, ou mesmo um shampoo, né, um shampoo, condicionador, a embalagem foi evoluindo para trazer uma experiência de uso melhor no banho. O sabonete, por exemplo, para uso de bebês, de uso infantil, onde percebeu-se que a mãe que já estava segurando o bebê com uma mão, precisava da facilidade de abrir a outra embalagem com uma só mão e poder aplicar automaticamente aquele produto, shampoo, no bebê. Então, de novo, uma embalagem que trouxe a facilidade. Então, a gente foi evoluindo, entendendo esse comportamento das pessoas e, sem dúvida nenhuma, o design foi evoluindo. Então, o design olhando para cada público-alvo. Então, a gente tem, por exemplo, num público para produtos bebês ou infantil, cores pastéis, mais suaves, uma ilustração também mais suave, ligada muito ao céu, ao meio ambiente. Nós temos aí, com a tecnologia de fabricação das embalagens, uma textura mais suave, como, por exemplo, um efeito do que a gente chama de um soft touch. Então, você Sim. passa a mão na embalagem, ela parece aveludada. Então, ela ajuda a construir aquele momento de consumo. Por outro lado, outras soluções que foram evoluindo para evitar que o consumidor precisasse, por exemplo, de uma tesoura ou um abridor para abrir uma embalagem. Então, a lata que veio com abre fácil, o próprio pote do requeijão, onde a tampa também com um batoque, por exemplo, de silicone, de borracha, que permitia retirar o batoque e a tampa já se desprender. Ou, por exemplo, as próprias embalagens de leites ou de sucos, já com uma tampinha, abre e fecha. Então, até esse olhar para o refechamento veio, a possibilidade de dosar para não desperdiçar produto, a possibilidade de refechar para não perder aquele produto. Então, tem sido uma evolução constante e contínua, onde as tecnologias vão sendo apresentadas
e elas, num primeiro momento, estão em produtos, às vezes, mais premiums ou categorias mais específicas, em nichos de mercado. E a evolução da nossa indústria vai possibilitando que essa tecnologia ela vá se tornando mais abrangente, para ela poder atender a mais consumidores em diferentes categorias de Uhum. produtos. Ela acaba que consegue a expansão disso, viabiliza aí o acesso a todos os públicos no final, não é? Sim, A esse é o gente vê, objetivo. a gente vê muito também a conexão aí com informações que as embalagens conseguem trazer, né? E muitas vezes informações relacionadas à sustentabilidade em si. Como aquela embalagem é produzida, qual a quantidade de fibras pós-consumo que estão sendo incluídas naquela embalagem, além de metas de sustentabilidade de forma geral que as marcas conseguem colocar na embalagem, o consumidor muitas vezes consegue escolher entre uma ou outra e esses atributos podem fazer diferença no seu momento de escolha em si. Você vê muito as marcas já utilizando esses conceitos, essas informações na embalagem em si, para também conseguir mostrar valor das ações de sustentabilidade, da sua preocupação com o meio ambiente, com as futuras gerações? Tem crescido esse movimento, mas a gente tem muito espaço para evoluir. Então, por um lado, o consumidor, quando ele olha um produto na gôndola, ele busca primeiro uma avaliação racional. Então, qual que é a quantidade, qual que é o preço, qual que é esse custo-benefício, vale a pena eu levar? Qual que é justamente essa conveniência? Tem um abre fácil, não tem? Eu refecho, não refecho? Né, ele tem um olhar muito racional, afinal, ele está comprando o produto. Mas ele tem um olhar emocional sim, né, de conexão, uma conexão que é justamente ligada ao propósito, essa marca está entregando aquilo que eu valorizo, ela está alinhada a um propósito que eu trago. O mesmo emocional relacionado ao público-alvo, ela conversa comigo. Um público jovem, por exemplo, quer embalagens coloridas, com imagens, com energia, né, um público jovem tem muita energia. A embalagem tem que conversar com ele com aquela energia que ele Uhum. tem. E sem dúvida nenhuma, essa preocupação, esse olhar para o meio ambiente, ela veio crescendo na nossa sociedade, justamente por esse ponto de uma sociedade que cresceu exponencialmente em pouco tempo, uma concentração em cidades e uma mudança de estilo de vida, onde quando lá atrás, talvez os nossos avós ou bisavós moravam no campo e tinham a oportunidade de plantar, de cultivar tudo aquilo que eles iam consumir. Hoje em dia, no centro urbano, a gente precisa receber tudo isso pronto e embalado para que esteja preservado, tenha segurança para a gente poder consumir em segurança, tenha essa praticidade para chegar até nós, preservando as propriedades daquele produto, as vitaminas, ou se for um cosméticos, as suas propriedades funcionais. Mas isso, sem dúvida nenhuma, trouxe uma pressão para o planeta. Uma pressão em uso de matérias-primas, uma pressão em uso de energia, de água na produção, e uma pressão, sim, no volume de embalagens sendo descartadas, e uma pressão que a gente acaba vendo muito pouco, mas ela é muito significativa, até no que diz respeito ao desperdício de produtos, a perdas e desperdícios de alimentos que tem um impacto, por exemplo, no clima, porque está diretamente relacionado, quando ele tem uma decomposição inadequada, mesmo que num aterro sanitário, ela não tem luz, não tem oxigênio, não tem micro-organismos e gera o gás metano, que é tão nocivo ao aquecimento global. Então, esse crescimento populacional, ele trouxe uma pressão e o tema sustentabilidade, ele ganhou importância, mas ele é um tema muito complexo. Então, o consumidor entende que há hoje uma necessidade de nós revermos esse impacto no planeta. Para o consumidor, chega muito a questão do clima, então há uma mudança climática, ele pode sentir isso, isso já é percebido hoje na nossa vida em sociedade. Chega uma questão, sim, de um resíduo que não tem um manejo adequado. Então, sem dúvida nenhuma, esse crescimento populacional, junto com a urbanização, não foi, ao mesmo tempo, acompanhado pelas cidades na sua capacidade de gestão dos resíduos. Então, a gente tem um déficit de saneamento básico, de esgoto, de água, por exemplo. A gente tem um déficit muito grande no Brasil e no mundo, muitas cidades também, não é uma particularidade do Brasil, de gestão de resíduos. E, sem dúvida nenhuma, isso chega como uma preocupação para o consumidor. E aí, então, a indústria absorveu esse assunto, esse tema, essa responsabilidade, esse compromisso, e vem desenvolvendo diferentes tecnologias, formas de atuação,
para tornar a cadeia de consumo mais sustentável. Porque não é isoladamente a embalagem, não é isoladamente, inclusive, o material de embalagem, né. Muitas vezes tem marcas que trabalham de uma forma marcas não, desculpa. Muitas vezes tem, talvez produtos ou comunicações que se focam numa sustentabilidade focada no material de embalagem. E não é sobre o material, mas é como essa embalagem, na sua estrutura, no seu processo produtivo, na sua logística, que é a distribuição, no seu consumo, no seu descarte e no seu processo de reciclar ou reutilizar, revalorizar, como é que ele está trazendo a sustentabilidade para a cadeia de consumo? Mas o que a gente vê hoje em dia, e Matheus, o que eu acho que precisa ser Uhum. colocado, é que nós não trazemos uma informação clara para o consumidor. Nós tivemos outro dia discutindo com um dos grandes especialistas de embalagem no mundo, um americano que se debruçou por 40 anos em olhar para a inovação em embalagens, sobre como que a gente vem trazendo a informação de sustentabilidade. E ele colocou, por exemplo, no quesito, CO2, pegada de carbono. Existem hoje pelo menos 9 claims, ou seja, 9 formas de declarar a pegada de carbono, daquela embalagem, daquele produto para o consumidor. Gente, são 9 formas diferentes. Não tem como o consumidor, que não tem esse aprofundamento no assunto, entender se essa forma 1 é melhor que a 2, ou é melhor que a 3, se o impacto 4 é melhor do que o 5, porque a gente não fala a partir de uma mesma métrica. Uhum. Cada indústria adota uma forma de comunicar e o consumidor não tem base de comparação. Mesmo quando a gente fala, então, de outros requisitos daquela embalagem, muitas vezes isso não está claro para o consumidor, mas isso é bom, isso é ruim, esse é melhor do que o outro, olha aqui pior. Então, eu acho que, na nossa visão da Abre, a gente precisa trazer uma informação mais clara que o consumidor entenda. Então, primeiro, poucas marcas trazem essa informação. Então, respondendo a sua pergunta, poucas trazem, não são Uhum. muitas que trazem. E as que trazem, ainda cada uma traz a partir de uma linguagem ou a partir de uma perspectiva, o que também torna para o consumidor um pouquinho mais difícil dele entender ou até, às vezes, comparar uma solução com a outra. E o terceiro, na nossa perspectiva como Abre, é entender se hoje um dos grandes desafios dessa cadeia de consumo, lógico, além de trazer a sustentabilidade já em toda a cadeia, na proposta daquele produto, mas a gente tem um desafio da circularidade, que é como a gente Verdade. consegue reabsorver essa embalagem que é feita com materiais nobres. As embalagens, para terem essa performance, essa qualidade, essa eficiência que elas agregam a toda a cadeia produtiva, elas são feitas com materiais de primeira qualidade. Como que a gente reabsorve esse material para reciclar? Como a gente reduz aquilo que está sendo enviado para um aterro, ou mesmo como a gente educa o consumidor a não descartar em qualquer lugar, a não fortalecer uma possível poluição ambiental, que é aquela embalagem que não foi destinada corretamente para uma coleta de lixo, para um aterro sanitário, e ali ela está guardada, está guardada, ela não está poluindo o meio ambiente, Uhum. e ao mesmo tempo se ela não foi coletada por um processo de reciclagem. Então, hoje, no nosso entender, a mensagem que a gente precisa trazer para o consumidor é uma chamada para uma ação. E é uma chamada para uma ação referente ao descarte dessa embalagem. Porque a gente tem muito a evoluir como sociedade em não descartar inadequadamente e não causar uma poluição ambiental. Ou, por outro lado, de fato, descartar para que ela possa seguir o caminho para a reciclagem. Verdade. E aí, por isso, a Abre criou um programa chamado Lupinha. Então, usando hoje as tecnologias disponíveis, o Lupinha é um QR Code, então, que está impresso na embalagem, e o consumidor pode ler com o seu celular, e ali tem uma explicação muito amigável sobre como descartar aquela embalagem para que ela tenha valor na cadeia de reciclagem, para que ela de fato possa ser separada, para que de fato ela possa ser vendida para um processo de reciclagem. Eu posso dizer que informação é muito rico e o Lupinha em si, ele traz muita informação que agrega para a gente conseguir entender qual que é a melhor forma de descartar, como que isso aqui foi produzido e até nos ajuda ali numa questão de escolha entre os produtos. Então posso dizer que eu uso e me ajuda bastante aí quando eu estou em dúvida, vou por essa marca, vou por essa outra marca, como que eu posso fazer uma escolha quando os requisitos estão muito similares? O Lupinha pode ser uma boa estratégia aí para quem está nos assistindo.
a gente vê tendências de embalagens cada vez mais sustentáveis, né? A gente buscando embalagens cada vez mais sustentáveis, e aí a gente anda escutando muito no mercado sobre a questão do termo paperização, então a mudança, muitas vezes, quando possível, de uma embalagem plástica para uma embalagem de papel, também os conceitos de embalagem monomateriais, e aí liga com o que você comentou, de facilitar de alguma forma a reciclagem depois, né? O fim de vida dessa embalagem e talvez isso voltar para a cadeia para conseguir nos ajudar a ter uma circularidade maior. Porque muitas vezes a gente tem as embalagens feitas com materiais nobres, que são recicláveis, mas como que a nossa estrutura está conversando para que elas sejam recicladas É, efetivamente e voltem para a cadeia? Eu acho que um dos grandes desafios é esse, né? é um dos Aí eu não sei do que grandes. você vem vendo no mercado, tanto do Brasil internacional. Existe uma tendência mais para embalagem monomaterial, mais para embalagem de papel, ou é um tema tão complexo que vai depender muito da performance que precisa para determinado produto? Então, para esse produto, sim, eu consigo mudar do plástico para o papel. Para esse não, para esse o plástico é o mais adequado realmente. E aí a gente começa a ter um tema mais complexo em termos de design, como pensar essa embalagem desde o começo até essa destinação final. Mas você tem uma sensibilidade que diria, não, eu sinto o mercado falando muito mais dessa linha do que dessa, ou é complexo mesmo e não tem como a gente tentar simplificar tanto o tema? Eu diria que o tema ele é complexo, mas como você falou, começa pelo design. Tem estudos que mostram que um design de uma embalagem, buscando essa sustentabilidade na cadeia de consumo e no pós-consumo, pode reduzir em até 80% o impacto ambiental daquele produto. Então, é o produto em si que pode ser mais sustentável. E eu acho que o primeiro caminho, Matheus, são os famosos 3 Rs. Então, até simplificando um pouco a conversa, Uhum. os 3 Rs continuam guiando esse desenvolvimento sustentável da embalagem e daquele produto. Então, o primeiro é reduzir. Gente, como a gente otimiza, como a gente consegue entregar mais, mas com menos recursos, com menos energia, com menos impacto. Então, esse primeiro R, que é o reduzir, a gente entende como otimizar, que é realmente trazer eficiência nessa cadeia de fabricação daquele produto, trazer eficiência na fabricação dessa embalagem, na forma como ela é entregue para o consumidor, e com não tendo exageros, não tendo excessos desnecessários, mas de fato entregando a conservação do produto, a preservação do produto e a segurança no consumo pelo consumidor. É verdade. O segundo R, que é muito importante, é o reutilizar. A gente ainda está crescendo, começando a crescer, eu diria, em opções de reutilização de embalagens no Brasil. Claro que esse processo de reutilização ele tem que conversar com a legislação vigente, com a regulamentação, que olha muito para a segurança do consumidor. Sempre esse quesito de segurança do consumidor ele é fundamental. Mas segundo a ONU, Meio Ambiente, por exemplo, nós crescendo em soluções de embalagens reutilizáveis, a gente pode reduzir em 30% o impacto da cadeia de consumo. Porque você tem uma embalagem com mais funcionalidade, com mais matéria-prima, com mais material, que pode ser reutilizada muito mais vezes, sendo refilada com uma embalagem que tem uma estrutura menor, uma estrutura mais leve, que tem menos materiais. Então, por isso que o impacto ambiental cai muito num processo de distribuição, no uso de matérias-primas. Mas o reutilizar tem sido hoje, ele tem crescido tanto na área de cosméticos, porque pela segurança do consumidor, o cosméticos abre essa possibilidade. Então, sabonetes líquidos, por exemplo, que podem ter o seu refil, às vezes até cremes, shampoos, por exemplo, protetores, que também hoje tem uma opção em refil, onde você coloca o produto de novo na embalagem principal, que traz a funcionalidade, que traz a possibilidade de dosar, que traz a conservação do produto. Também na área de limpeza, também tem a opção do refil, trazendo também essa eficiência, essa otimização. Agora, o terceiro R, sem dúvida nenhuma, é o reciclar. Mas o reciclar, Matheus, é um pouco como você falou, não é só reciclar. Então, hoje tem esse olhar para aquilo que está pronto para ser reciclado, o que a gente chama de recycle ready, que é essa característica da embalagem de ser recycle ready, ou uma característica da embalagem de ser reciclável com o valor, com a possibilidade técnica, ou seja, ele é compatível com a cadeia de reciclagem, mas com a possibilidade econômica. Ou a embalagem que traz matéria-prima reciclada. Então, falando só rapidamente um pouquinho sobre os três,
Esse Recycle Ready, que é aquela embalagem que tem já foi desenhada, o seu design já foi olhando para como que ela, de fato, pode ser reciclada nessa cadeia de reciclagem vigente hoje aqui no Brasil. Tanto no Brasil como mundialmente, o processo de reciclagem, ele é muito calcado numa reciclagem que a gente chama de mecânica, ou seja, um reprocessamento mecânico daquela matéria-prima, e que com isso ela absorve matérias-primas únicas. Você não pode ter a mistura de materiais para reciclar. Tem que ser um material específico em cada processo de reciclagem. Então, tem materiais que naturalmente já têm uma estrutura única. Então, como você citou, o papel, por exemplo, ele já é papel, ele é celulose, então ele naturalmente tem essa estrutura que permeia mais facilmente a cadeia de reciclagem do papel. Ou o aço, reciclado nessa cadeia do aço, alumínio do alumínio, vidro na do vidro, por exemplo. E aí nós temos os plásticos, que têm diferentes tipos de plásticos e que às vezes têm composições diferentes. E aí você precisa sim, a partir desse conceito do ready to recycle, trazer características trazer a propriedade de proteção, de eficiência daquela embalagem, da performance de conservação com um único material plástico. E é um movimento que cresceu muito rapidamente no mundo, a partir dos novos, como a gente chama de vernizes barreiras. Então, são insumos que agregam essa característica de proteção e de conservação em uma única matéria-prima, não necessitando combinar matérias-primas. E esses vernizes barreiras, eles agregaram muita funcionalidade de conservação, de produção, de maquinabilidade para o papel também. Então, hoje, quando a gente fala em paperização, é um reflexo de uma nova tecnologia que está disponível na fabricação de embalagens, que agrega ao papel novas funcionalidades e, com isso, ele pode ganhar novos mercados. Então, ele pode ganhar, por exemplo, você pode ter papéis mais resistentes à gordura, por exemplo, num chocolate, num produto gorduroso. Você pode ter um papel também que ganha uma eficiência num processo de fabricação. Um papel mais resistente, por exemplo, à impermeabilidade, então a uma certa umidade, ele ganha uma certa resistência. Então esse processo, ele vem agregando ao papel a possibilidade de acondicionar produtos que ele não acondicionava antes, que é aquele papel num formato até de flexível. Então ele parece com o plástico flexível, mas ele é uma embalagem de papel e que ele traz daí na sua característica, por ser um único material, também a possibilidade de reciclar. Ele flui melhor em cadeias de reciclagem. Então, essa adoção de embalagens de papel por novos produtos, ela vem acontecendo a partir dessa nova tecnologia. E não vai ser uma substituição universal, porque também tem um limite dessa barreira que o papel pode trazer. Ele consegue trazer uma performance de proteção do produto, de conservação, de alargamento do prazo de prateleira daquele produto, ou seja, do prazo de validade, para o consumidor de fato ter tempo para consumir, para alguns produtos, mas para outros não. Então, o que a gente vê nesse momento é um novo balanço que vai se formando no mercado, trazendo o papel para categorias que ele não estava antes, mas agora ele pode entrar, mas também entendendo que o plástico ainda tem o seu papel, trazendo barreiras, trazendo proteção, conveniência, funcionalidade para outros que o papel também nesse momento não vai entrar. Então, esse é um crescimento muito importante de novas tecnologias que permitem novas soluções de mercado. E, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto e que tem, inclusive, crescido até nos aspectos regulatórios é uma demanda para que a indústria cresça nesses índices de reciclabilidade da embalagem que ela coloca no mercado. E aí, então, além dessa característica do material de ser compatível com as cadeias de reciclagem, a gente tem que olhar para como funciona a cadeia de reciclagem no Brasil, que é uma cadeia de valor. Cada estágio dessa cadeia ela tem que ser remunerada. Então, as cooperativas de catadores, que são o primeiro elo de separação dessas embalagens, elas têm que ser remuneradas. Então, essa embalagem,
além de ter uma propriedade técnica de reciclagem, ela tem que trazer valor e remunerar a cooperativa, porque senão ela não vai ser reciclada. E sem dúvida nenhuma ela tem que ter valor para o próprio reciclador, para a própria cadeia de reciclagem, para poder voltar para a fabricação de uma nova embalagem ou de um novo produto. E aí a legislação tem olhado também para como a indústria começa a usar mais matéria-prima reciclada na fabricação de uma nova embalagem, para girar essa cadeia de reciclagem, para gerar Entendi. demanda pelo reciclado, para trazer esse ganho econômico, essa eficiência nessa cadeia. E isso tem crescido também, mas não quando se trata de embalagens de alimentos, porque a gente tem no Brasil uma legislação muito forte e muito bem estabelecida, que sempre olha, num primeiro momento, para a segurança do consumidor. E o reciclado, ele não traz essa segurança do consumidor em todos os processos de reciclagem. Então, a legislação ela estabelece muito bem quando uma matéria-prima reciclada pode voltar para fabricar uma embalagem de alimento e quando ela não pode, mas ela pode voltar para fabricar uma embalagem de um cosmético, de um produto de limpeza, de um produto eletrônico, por exemplo, de qualquer outro produto que não vai ter esse contato e não vai ter esse impacto em termos de saúde do consumidor. Legal, legal. Você falou um pouquinho de legislação em alguns momentos, né? Quando a gente pensa no Brasil e pensa fora, talvez na Europa, Estados Unidos, outros países, como que você tem enxergado? Existe um gap muito grande em legislações. A gente tem ouvido muito sobre, ou discutido muito aqui internamente também na BASF, as legislações europeias em si, que limitam em algumas situações, ou tem o plano de limitar no futuro o uso do plástico de uso único em alguns tipos de embalagem. Você enxerga aqui no Brasil, há um movimento nesse sentido também, ou a gente está muito focado aí nessas questões de segurança, como fazer com que essa circularidade aconteça? Tem um gap muito grande entre... O Brasil é muito evoluído no que diz respeito à legislação de embalagem. Tanto a Anvisa trazendo todos esses quesitos de segurança para o consumidor, então que material pode ser usado para fabricar uma embalagem, como que essa embalagem conversa com aquele produto e como aquele produto conversa com a saúde do consumidor. Mesmo em termos de rotulagem, as nossas embalagens têm, inclusive, muitas informações, porque já vindo do Inmetro, em alguns casos também da Anvisa, a gente tem uma especificação muito abrangente de informações que precisam ser levadas para o consumidor, para ele conhecer sobre aquele produto, para ele poder tomar a decisão sobre o consumo daquele produto. E, por um outro lado, a partir de outros órgãos, então o Ministério do Meio Ambiente, eh, e as legislações federais, a gente tem legislações voltadas para essa circularidade das embalagens, sem dúvida nenhuma. A legislação do Brasil, ela já existe há mais de 15 anos essa legislação sobre gestão de resíduos, que é talvez um pouco que difere da Europa, porque a Europa agora apresentou uma legislação que fala sobre o desenvolvimento da embalagem e sobre o resíduo dessa embalagem, como ele tem que ser olhado, observado, e como ele tem que ser circular, como ele volta para a cadeia. No Brasil, hoje, a gente tem ainda uma legislação muito focada nessa gestão do resíduo como um todo e entra a gestão de resíduo de embalagem. O grande desafio do Brasil são dois nesse aspecto. Um, que é um país muito grande, muito difícil de fiscalizar, então a fiscalização ela é muito complexa, o que faz com que algumas empresas engajem menos na legislação, porque não se sentem ainda pressionadas a isso. Mas um segundo ponto é pela própria dimensão, tanto populacional como territorial do Brasil, e a própria limitação econômica do Brasil, porque nós somos um país em desenvolvimento, que faz com que, ainda que a legislação brasileira sobre resíduo de embalagem, ela coloque que todo mundo é responsável, a indústria, o consumidor, o poder público, as cidades, os municípios, que precisam coletar o lixo para dar uma destinação adequada, precisam apoiar a coleta seletiva para os programas de reciclagem, mas isso não acontece. Então, hoje, o grande desafio é, nós não temos, de fato, uma infraestrutura robusta, integral, sistêmica, que viabilize a circularidade dessas embalagens. Então, antes de discutir se a gente vai banir o material ou não, a discussão é como que todos os elos estão trazendo o seu compromisso para que a gente fortaleça o máximo possível a circularidade dessas embalagens. Então, eu acho que nós estamos ainda nesse estágio, e aí eu trago até um olhar de novo para nós, como indústrias,
Se a gente vê hoje que muitas cidades no Brasil não têm um sistema de coleta de lixo abrangente, então isso causa poluição ambiental, porque não tem a coleta daquele lixo. Aquele lixo ele é largado no meio ambiente, no rio, no solo, então a gente tem um impacto ambiental por isso. Como que a gente fortalece esse diálogo com os municípios? A gente precisa desse serviço municipal, que é uma obrigação do município, em ter coleta de lixo, em ter saneamento básico. Por outro lado, de novo, olhando para nós como indústria, como que a gente está educando o consumidor a descartar adequadamente? Eu conto um caso que eu fui viajar uma vez para Bahia, e estava lá na praça principal da cidade, e com muitos bares, toda uma integração social, um ambiente muito vivo. E todos os lixinhos ali na praça, eles eram abertos. E é uma cidade, né, como a gente sabe, no Nordeste do Brasil, que venta muito. Então, naturalmente, aquele lixo aberto, com o vento e com a quantidade de pessoas circulando, porque ali era o centro, era realmente o lugar onde todo mundo se encontrava, naturalmente aquele lixo se espalhava. Então, como que a gente, como sociedade, dá um passo atrás e entende, gente, como a gente se estrutura como sociedade para conseguir, de fato, garantir que não vai ter poluição, que vai ter um descarte adequado, como a gente está informando o nosso consumidor sobre, gente, descarte no lixo, né, devidamente, ou sim, descarte dessa forma para a reciclagem. Então, eu acho que tem muito espaço ainda como indústria da gente, de fato, educar o consumidor, de fato, engajar o consumidor, porque todos os materiais de embalagem, se eles estão no mercado, é porque eles têm um papel a cumprir, né, eles têm uma função, mas, de fato, talvez eles não estejam daí tendo um destino adequado, e a gente, como indústria, acho que ainda tem muita oportunidade de alavancar esse descarte, esse destino adequado. O viver a sustentabilidade da embalagem, né? Eu acho que você comentou de vários obstáculos que a gente pode entender, e um deles que a gente escuta algumas vezes no mercado é a questão também de custo e performance com as tecnologias mais inovadoras. Sempre que a gente está num processo de transição e de inovação, a gente vai partir, como você comentou no começo, um mercado talvez um pouco mais nichado, onde o custo pode ser um pouco maior, porque a gente não tem todos os volumes que a gente poderia ter, que consequentemente vão trazer uma redução de custo futuramente. Mas como que você enxerga esse dilema muitas vezes, não sei se você percebe isso também, entre o equilíbrio, né, entre performance, inovação, custo e a sustentabilidade também nesse contexto? Eu acho que esse é o grande desafio que nós enfrentamos hoje. Porque é importante lembrar que essa indústria de embalagens, toda essa cadeia, cada elo que faz parte da fabricação de uma embalagem, que traz os insumos para a fabricação, traz as matérias-primas, é uma indústria altamente calcada em tecnologia. Então, nós estamos sempre trazendo novas tecnologias para o quê? Para trazer mais eficiência na produção, para trazer mais eficiência para essa cadeia de consumo, para esse abastecimento da sociedade. E, sem dúvida nenhuma, já há muitos anos, para trazer a sustentabilidade. Muitas vezes é uma informação que nem chega no consumidor, mas a gente vai trazendo a sustentabilidade nos aspectos mais específicos da fabricação de uma embalagem. Qual é a composição dessa tinta? Qual que é o processo de secagem dessa tinta? O que vem de inerente quando você seca esse processo de impressão de uma embalagem? Qual que é a base desse solvente, por exemplo, desse adesivo que sela uma embalagem? Quais são os insumos químicos ali que compõem? Qual que é, então, cada característica de uma embalagem que a indústria vem colocando muito desenvolvimento tecnológico, olhando no impacto, na redução desse impacto ambiental como um todo. Mas são assuntos muito técnicos que muitas vezes não chegam ao consumidor. E, ao mesmo tempo, sem dúvida, tem um investimento em pesquisa, em desenvolvimento e tecnologia que agregam um custo no final dessa embalagem, né? Ela pode ter um custo mais alto. E o grande desafio, o paradoxo que a gente enfrenta é que o consumidor, como não tem como absorver características tão técnicas que a gente vem trabalhando na produção de uma embalagem, e também por ser um tema tão complexo, ele não tem nem como mensurar o impacto disso, ele não vai pagar a mais por essa embalagem, porque ela traz um diferencial de redução de um impacto ambiental específico. Então, o consumidor
Até porque o consumidor brasileiro, específico aqui no Brasil, que a gente tem um custo de vida tão alto, a gente tem uma carga tributária tão alta por trás dos produtos. O consumidor brasileiro, ele é muito sensível a preço, a centavos, a gente pode dizer. Então, quando ele está ali na gôndola de um supermercado, decidindo que produto que ele vai levar, ele tem sim aquelas marcas que ele gosta mais em cada categoria. Então, em shampoo eu gosto principalmente dessas marcas, em produtos de lavar roupa eu gosto principalmente dessas, em produtos alimentícios para essa categoria eu gosto principalmente dessas. E aí dentro dessas marcas que ele gosta, ele vai olhar preço sim. Então ele está olhando a qualidade, aquilo que ele confia naquele produto, naquela marca, naquilo que ele percebe um benefício, mas ele ao mesmo tempo, ele tem uma margem para escolher preço. E quando ele está muito pressionado, ele até vai fazer um downgrade de categoria e até vai abrir mão de certos momentos, até de uma qualidade que ele queria muito, que ele achava fundamental, ou de uma categoria de produto que ele gostava muito de consumir, mas que ele, em algum momento, não vai conseguir. Então, como indústria, como toda a cadeia produtiva, a gente tem o desafio que esse custo de toda essa pesquisa e evolução tecnológica para trazer mais sustentabilidade, ela não pode ser repassada para o consumidor. O consumidor não tem como pagar isso. E, ao mesmo tempo, o consumidor, que é um indivíduo, né, cada um é um indivíduo, cada um tem os seus boletos para pagar, tem as suas contas, tem os seus sonhos, ele tem os seus anseios. Ele fala: por que que eu estou pagando por essa agregação de em sustentabilidade e não essa empresa que é enorme, que é grande, que é uma empresa tão forte, com tanto poderio tecnológico, com tanto conhecimento, com tanto desenvolvimento. Então, o consumidor, ele quer que os produtos já sejam ofertados para ele da forma mais sustentável possível, como um compromisso da cadeia produtiva. Então, o que que isso vem como desafio para a gente, Sim. Matheus? Vem que nós, como cadeia produtiva, temos que repensar o nosso modelo de negócio. Chega num momento onde a gente tem que cada vez mais agregar essa sustentabilidade, mas entendendo sim que tem um custo por trás disso, porque tem tecnologia, mas que a gente não vai conseguir repassar sempre. Então, como a gente vai revendo o nosso modelo de negócio, como a gente cria um novo desenho de proposta de negócios, para a gente, como cadeia produtiva, sim trazer a sustentabilidade para a cadeia de consumo, mas de uma forma que isso possa ser absorvido pela sociedade. Eu acho que você tocou um ponto fundamental aí quando a gente pensa em colaboração também, né, entre todos esses elos da cadeia, porque acho que quando a gente pensa isoladamente, então, BASF, por exemplo, como uma produtora de insumos de matéria-prima que vai entrar no começo da cadeia de embalagem ali, tanto nos adesivos, quanto nas tintas que você comentou, quanto na questão de vernizes barreira para papel, como que nós estamos conseguindo conversar com os próximos elos da cadeia, né, para que a gente também consiga ofertar e colocar as tecnologias certas, porque muitas vezes a gente pode ter diversas tecnologias e, dependendo da tecnologia, um custo atrelado a isso. A escolha em conjunto e responsável por todos os elos da cadeia, eu vejo como um papel fundamental para a gente conseguir ter esse equilíbrio entre a sustentabilidade, a inovação, performance e custo também, né? E nesse contexto a Abre tem um papel muito interessante. Você comentou um pouquinho no começo, né, o papel da Abre em si, mas a Abre consegue conectar, fomentar esse tipo de discussão, juntar esses elos. Existem práticas colaborativas dentro da Abre? Eu sei que tem, mas aí seria bem legal você comentar um pouquinho com o nosso público aqui sobre como que a Abre também, as ações concretas que a Abre tem, que consegue conectar todos esses elos da cadeia que a gente está comentando nesse papo aqui. Não, de fato esse ponto é fundamental, Matheus, porque então, como nós falamos, são várias cadeias produtivas, né, dos insumos, da matéria-prima, da embalagem, mas e de fato a gente está atendendo aquela marca, o fabricante daquele produto, que por sua vez está atendendo um consumidor, está atendendo um mercado. Então, sim, o papel da Abre é alinhar esse objetivo comum. Como você colocou, nós temos que estar todos, então, alinhados, entendendo o que de fato é relevante para o mercado, o que de fato é relevante para a sociedade, o que de fato é relevante para essa marca, o que de fato é relevante para um consumidor. Então, na Abre, nós criamos esses espaços de diálogos, reunindo tanto todos os elos dessa cadeia produtiva,
mas trazendo também esse entendimento do que é valor para o consumidor, como que o consumidor entende esse tema sustentabilidade, ou trazendo a perspectiva da cooperativa. E como que a cooperativa olha para essas embalagens que chegam lá? Que ela pode separar para reciclagem ou não? E também o papel da Abre de trazer esse diálogo com o próprio governo, ou com as agências reguladoras, criando esse diálogo. É muito importante que nós, como setor produtivo, estejamos sempre alinhados e abertos para um diálogo com os órgãos reguladores, com o governo, porque o governo ele tem a sua perspectiva, ele olha para a sociedade como um todo, né? O que eu preciso trazer de medidas, de direcionadores para trazer essa organização da nossa sociedade. E a gente precisa sempre estar aberto para levar a nossa perspectiva, para ir criando esse consenso, esse ponto comum onde nós nos unimos para trazer essa melhor qualidade de vida, essa eficiência para a sociedade, esse bem-estar, atendendo às regulamentações, que são importantes também. Porque as regulamentações, elas ajudam a criar um norte comum. Elas ajudam a trazer um parâmetro mínimo de qualidade ou de segurança, de compromisso, de responsabilidade, de tecnologia, que fazem com que todas as empresas tenham que atender e que com isso a gente tenha competitividade, sem dúvida nenhuma, para todas as empresas. Todas tendo que cumprir com os mesmos requisitos e aí tendo sim que colocar os mesmos esforços para cumprir com esses requisitos. Então a Abre, por meio de comitês, traz essas discussões reunindo todos os elos. Os comitês também, então, trazem convidados especiais da cadeia de reciclagem, do governo, de outros elos. Promovemos, por exemplo, encontros que chamamos de Innovation Day, onde a gente abre a voz para a indústria, dividir um pouquinho da sua tecnologia, porque quantas novas soluções a BASF, por exemplo, está oferecendo, como que o mercado fica sabendo? Como que isso pode ser dividido? Então, temos esses encontros focados em novas tecnologias no processo de fabricação de uma embalagem. E temos também, e isso fica aberto inclusive para todos, para download, muitos documentos para download no site da Abre. Nós temos uma seção no site abre.org.br, por exemplo, que se chama Abre Sustentabilidade. Lá tem muitos guias. Então, tem um guia, por exemplo, chamado Design de Embalagem para a Reciclabilidade. Como que eu combino materiais, a tampa com o rótulo, com o frasco? Como que eu olho para essa embalagem para ela ser compatível com o processo de reciclagem? É um guia que foi elaborado pela WPO, que é a Organização Mundial da Embalagem, a World Packaging Organization, que eu presido também hoje em dia. Um guia que já foi traduzido para 15 idiomas, ou seja, ele é uma referência mundialmente. E a gente tem a versão em português e que está disponível para download. Nós temos um outro documento chamado Constelação da Embalagem, que ele traz realmente esse olhar de como a gente traz a sustentabilidade em embalagens na cadeia de consumo, né? Indo além do material, olhando para essa performance da embalagem. Temos outras ferramentas abertas para uso de todos que têm interesse nesse assunto. Então, muitas referências disponíveis e programas como o Lupinha, por exemplo, que educa o consumidor. Temos o Canvas, que já é uma ferramenta que a empresa pode entender onde estão os seus principais impactos daquele produto, daquela embalagem, para ela entender onde ela põe foco para reduzir os possíveis impactos. Então, a Abre tem muito, sim, esse papel de trazer referências para o setor, de criar uma linguagem única para o nosso setor, para que a gente continue evoluindo sempre para melhor atender a nossa sociedade em todos os aspectos. Eu acho esses pontos fundamentais e vejo que é um local seguro de discussão e de troca ali entre todos os elos da cadeia nas oportunidades que eu tive de participar, um local muito gostoso de trocar e todos com um objetivo comum, né, que é buscar embalagens cada vez mais sustentáveis, com o menor impacto ambiental possível e que atendam aí as necessidades de consumo do nosso mercado em geral, assim. Sim. Acho que nós estamos chegando no final do nosso papo. Acho que as perguntas que a gente colocou no começo e algumas das provocações a gente conseguiu passar por elas. E além disso, acho que a gente foi bem além. Conseguimos conscientizar um pouco sobre tópicos importantes, como os 3 R's que você comentou. Também que é um tema complexo, então não é tão simples dizer essa embalagem é melhor do que essa simplesmente porque é feita deste material ou do outro material. É uma complexidade envolvida nisso tudo. Então a gente conseguiu ter um material aqui, uma conversa realmente para conscientizar mais a sociedade,
que seja uma base também para despertar a curiosidade para pesquisar um pouquinho mais sobre como as embalagens vêm sendo desenvolvidas. E para fechar agora, Luciana, deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes, para quem nos acompanhou até aqui. Ah, que bom. Primeiro, obrigada, BASF, por esse convite. Adorei nosso bate-papo. Acho que, de fato, a gente tocou em pontos super importantes. Espero que todos tenham gostado, todos que acompanharam com a gente. E eu realmente convido a todos para visitarem o site da Abre, abre.org.br, ou nos seguirem nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, para que realmente possam conhecer mais sobre esse universo da embalagem e se engajar nesse assunto e fazerem parte de todo esse esforço nosso de trazer, sim, mais sustentabilidade para a cadeia de consumo. Ah, é muito legal. E para você que nos acompanhou até aqui, nos siga nas nossas redes, estamos presentes no LinkedIn, no YouTube e fique atento aos próximos episódios do Embalagem em Pauta. Muito obrigado e até a próxima. BASF. We create chemistry.